Vamos começar, eu vou na ordem que tá aqui, tá bom? Vou na ordem alfabética mesmo e vamos que vamos. Começando com o Atlético Mineiro, Thaís. O que você acha que o Atlético Mineiro pode nos vender aí essa temporada? Então, eu gostei do mercado do Galo. Ano passado ficou ali no quase, né? Ficou pertinho de conseguir avançar para a próxima fase. Briga por G8. O Galo, para mim, briga por G8. Galo briga por G8. Thiago? Chancelo, Rafa. Acho que é uma equipe que melhorou seu elenco, né? Ainda tem alguns problemas, mas qualificou o seu 11, por exemplo, né? É um 11 mais qualificado do que o da temporada passada em praticamente todos os setores, então eu concordo, até porque a gente vai debater as outras equipes, né? Sim. Muitas equipes do G8 também se enfraqueceram um pouco em termos de esvaziar um pouco o elenco, em termos de trocar algumas peças que eram mais sedimentadas do que são agora, então acho que o Galo tá nesse bolo aí de briga por G8 e briga forte por G8, sim. Eu acho que tem uma coisa em relação ao Campeonato Brasileiro desse ano, que eu acho que tem uma equipe com um elenco diferente dos outros, né, acima da média, e de resto tem um bolo ali muito parecido. E aí é esse bolo que eu acho que vai dar trabalho para a gente acabar dividindo, né, para onde eles vão. Tem uma parte também muito desbalanceada, né, eu acho que quase certeza que vai cair. E quem não cai, eu acho que briga por G8. Então acho que esse é o detalhe. Acho que é só deixar claro também, tá? Para confirmar com a galera aqui e tal, né? Isso daqui a gente não tá cravando nada, tá, gente? Isso é apenas um exercício de especulação. Então, pro pessoal que vai começar a questionar, mas vocês estão malucos? Não, acalmem-se. Isso é só um achismo que a gente vai se basear, obviamente, em muitas questões que a gente acompanhou. Vamos nos basear nisso. E vocês continuam respondendo aí, eu tô ouvindo aqui as respostas de vocês, na medida do possível, eu vou colocando algumas também. Thiago, Atlético Paranaense. Eu acho que o Atlético vai lutar para não cair. E, assim, se me perguntarem, acho que cai. Né? Cai em 4 equipes. Acho que cai. Acho que vai ser muito difícil o Atlético conseguir escapar desse rebaixamento. Acho que é um elenco que ainda está um pouco distante das equipes que vão brigar por G8 com mais força. Lógico que é futebol, pode surpreender, mas acho que o tipo de jogo que o Atlético tenta fazer, né, um jogo com bola, um jogo com ataque um pouco mais posicional, acho que falta um pouco de qualidade e um pouco mais de experiência de A1 nesse elenco, né? Então acho que por mais que o mercado do Atlético Paranaense tenha sido visando esse tipo de peça, acho que ainda falta muito para a gente ter a certeza de que vai ser um time que vai se manter na divisão. Acho que vai lutar para não cair e a tendência é cair. Thaís, você acompanha? Acompanham. A impressão ali contra o Inter foi ruim, né? Foi ruim. O Inter também está vindo um momento de renovação, de montagem de elenco também, né? Apesar de ser o campeão brasileiro, mas perdeu peças importantes, né? Então a gente uma certa dúvida do que ia ser esse encontro dos dois, mas acabou que foi demais, né? Pro Atlético Paranaense, então acho que é luta para não cair. Thaís, Atlético, Avaí Kinderman. Avaí Kinder. Eu não consigo. Só para falar, só para falar rapidinho, se houver um empate entre os dois aqui, eu que vou desempatar, tá? Por enquanto ficaria aqui recluso. Voto de Minerva. Exato, vamos lá. Eu acho que é o amarelinho aí, né? Vai flertar com o rebaixamento. Sim. Talvez incomode ali quem esteja brigando pelas últimas colocações do G8. Ou no lugar do Kinderman mesmo, né? Que a gente tá acostumado ali. Não consigo ver. Eu acho que tem outras equipes mais frágeis do que o Kinder para cair. Eu acho que é isso que vai livrá-lo do rebaixamento. Eu também não consigo ver uma equipe com o equilíbrio que a gente tem, de repente, para beliscar uma vaga no G8. Então, acho que é o meio termo ali. Thiago? Olha, o Avaí, ele para mim, ele tá entre
flerta com G8 e luta contra o rebaixamento. Acho que, por muito do que a Thaís trouxe, né, é uma equipe que me parece, após a gente ver o Avaí Kinderman na Supercopa, me pareceu uma equipe perigosa, né, uma equipe que sabe o que fazer em campo. Ainda assim, olhando para o elenco do Avaí, acho que é um elenco muito curto, né, duas jogadoras importantes que se lesionam, já vai faltar um pouco mais de repertório aí nesse elenco, um pouco mais de profundidade, então por isso que eu coloco esse Avaí aí, porque eu acho que é uma equipe que pode surpreender, aparecer dentro de um G8 sim, mas a tendência é ficar naquele meio termo entre os que caem, correndo menos risco de cair do que as 4 equipes que devem cair, na minha opinião, e durante a tier list eu vou expressar quais são, mas acho que ainda falta um pouco para esse Kinderman conseguir a gente olhar para esse elenco, né, e cravar de que vai brigar por G8 com mais categoria, então eu coloco ele nesse meio termo e acho que vai ser a única equipe, talvez, que eu coloque aí. Você já é uma pista de uma dúvida que eu tinha. Vamos lá. Bahia, Thiago. Então, o Bahia... essa era a minha dúvida. Das equipes que subiram, eu acho que o Bahia, pelo elenco, pelo mercado que o Bahia fez e pelas peças que se mantém por lá, né? Eu acho que é a única equipe que conseguiria dar o pulo do gato e roubar a vaga de A1 do Avaí. Especificamente do Avaí. Né? Eu não vejo o Bahia conseguindo terminar na frente de outras equipes aí que vão brigar por G8, mas acho que dependendo de como for a temporada do Avaí, talvez o Bahia consiga. Mas ainda acho que o Bahia vai lutar por G4, por Z4, né? Contra o Z4, no caso. Acho que o Bahia vai lutar para não cair, né? Não vejo o Bahia dentro do G8, mas eu acho que dentro dessas equipes, eu vejo 5 equipes que brigam para não cair. Eu acho que o Bahia é a primeira dos que cai, digamos assim, que pode surpreender, né, e tentar roubar essa vaga do Avaí na primeira divisão, mas acho difícil e eu acho que o Bahia vai lutar para não cair e vai, infelizmente, para a torcida acabar caindo. Thaís? Estou com o Thiago aí. Eu acho difícil que o Bahia acabe fazendo um campeonato brasileiro melhor do que o Kinderman. Tenho minhas dúvidas, assim, pelo que a Amanda trouxe aqui. O Kinderman é uma equipe muito boa jogando em casa, né? Difícil vencer o Kinderman lá dentro, mas é uma equipe que está muito, não é refém exatamente a palavra, mas que ela depende muito desse desempenho em casa, da sua permanência. Se por acaso isso não acontecer tão bem quanto nos outros anos, aí talvez o Kinderman caia. Mas, a priori, eu acho difícil o Bahia beliscar essa vaguinha. Mas vamos ver. Para mim, eu acho que vai brigar para não cair. Aqui, com todo respeito ao Ceará, né? Mas diante das circunstâncias, aqui não há muito o que falar, né? Não há muito o que discutir aqui. Ceará entra meio rebaixado já, né? O Ceará é o famoso briga para não caiu. Infelizmente, né? Mas... Infelizmente, porque é uma equipe que... Assim, as equipes que sobem da A2, se jogar com exatamente o mesmo elenco na A1, já vão ter muita dificuldade para se manter. Né? Acho que é visível como... Né? Exato, é visível como o nível da A1 é acima do nível da A2, até para as equipes que sobem. Né? Mas com todos os agravantes possíveis nesse Ceará, né? Então não tem nem muito o que debater, infelizmente. A gente vai ver os jogos com os placares mais bailarinos, vai ser contra o Ceará, provavelmente. Quem precisar fazer saldo vai ser o peso do saldo, né? Vai forçar o Ceará. Vai decidir a artilharia. Exatamente. Às vezes uma equipe X que tenha uma jogadora brigando por artilharia vai enfrentar o Ceará e poupa essa jogadora. Se o adversário não poupar a concorrente por artilharia, ela provavelmente vai levar artilharia por esse jogo, né? Como a Thaís citou bem. Então, assim, é aquele tipo de situação que a gente não gosta, né? De ver em nenhuma divisão do futebol brasileiro feminino, mas infelizmente, ano sim, ano não, né? Vem acontecendo aí, já não é mais tão frequente, mas infelizmente a gente vai ver um Ceará que vai sofrer muito aí na primeira divisão.
teve uma hora que o Rafael Zocco tá assistindo com a gente, um beijo pro Rafael Zocco, ele soltou um Cearabu, aí eu me segurei na hora e tal, beleza. Aí já estava pleno e tal. Aí vem a Sabrina e manda Cearabu. Onde sem cogitação, Cearabu me pega. E o Corinthians, ô, Thaís, luta para não cair ou flerta com o G8? Tô brincando. Vai longe, luta por título mesmo? O que você acha? Uma luta por título. Para mim, o melhor elenco aqui que a gente vai ter no Campeonato Brasileiro, acho que se reforçou bem em relação ao ano passado, adicionou profundidade ao seu elenco, contratou a melhor jogadora brasileira atuando aqui no país em 2022, né, que foi a Duda Sampaio. Então, trouxe reforços para a sua defesa, que era uma necessidade também. Não me surpreenderia se perdesse alguma jogadora no meio do ano, no mercado europeu, para a principal janela da Europa, mas a princípio com sobras o melhor elenco do campeonato. E Thiago, o Corinthians, né, ainda tem um fator aí que tem muitas atletas que desde o ano passado, atletas importantes que estão no DM, né? Ou seja, além dos bons reforços, da profundidade do elenco, ainda tem essas atletas que podem voltar também, né? Exatamente. É o melhor elenco do país, né? A gente pode debater se é o melhor 11. Eu acho que completo também tende a ser o melhor 11, mas aí é um debate que o campo vai mostrar pra gente, né? Sim. Mas em termos de elenco, a gente vê equipes que concorreram com o Corinthians ano passado no topo da tabela, esvaziaram seus elencos e o Corinthians foi pelo caminho contrário, né? Trouxe algumas peças que bateram em finais de campeonato aí, como o caso das jogadoras do Inter, enfim, acho que o Corinthians ele se precaveu muito para essa temporada. Eu acho que tem até um elenco um pouco inchado, sim, mas eu entendo a visão, porque o Corinthians é a equipe do país que disputa mais campeonatos durante a temporada, né? Então, realmente não tem uma jogadora tão cara quanto a Bia Zanerato, mas acho que tem um elenco muito mais vasto que o Palmeiras, por exemplo, né? Ótimo. Muito obrigado pela audiência, tá, gente? A audiência é muito boa. Chama mais gente para acompanhar com a gente aqui. Vamos pro Cruzeiro, Thaís? Deixa o like, né? Porque o número é verdade. fica assistindo e o like não tá batendo, então não a galera batendo. Isso. fortalece. Deixa E quem like, não foi que inscrito, se inscreve também, né, para acompanhar a gente. Cruzeiro fez um bom mercado, né? Fez um bom mercado Trouxe mesmo. boas peças aí. Ano passado, o Cruzeiro foi meio que o Robin Hood, né, do campeonato, tirava dos grandes para dar para os pequenos ali, né, roubava ponto das equipes principais, chegava lá com o time semi-rebaixado, tropeçava. Acho que um dos pontos importantes para 2023 é conseguir uma estabilidade um pouco maior. Não dá para ficar tropeçando em equipe que está no Z4 o tempo todo. Se conseguir repetir a atuação contra as principais equipes, contra o pessoal do G4, do G8, excelente. Eu acho que o Cruzeiro briga, assim, por G8. Vai ser uma briga muito interessante, inclusive. Thiago? A briga por G8 eu acho que é uma certeza, né? Tô pensando aqui se eu ativo o modo empolgou e jogo um Cruzeiro vai longe aí, porque... Nossa. Não, você acha que o meu Cruzeiro do papel é raciocínio... melhor que o Atlético, por exemplo? Eu acho Atlético melhor. Mineiro? Eu acho melhor. Sim. E eu gostei das contratações de ambos. Uhum. Né? É aquela questão também, né? O Galo fez boas contratações, mas de jogadoras estrangeiras. Então a gente sempre tem aquele asterístico de vai se adaptar, né? Porque às vezes o jogador é muito boa e não se adapta rápido ou não se adapta. É um risco, né? Agora o Cruzeiro, para mim, o mercado do Cruzeiro, para mim, foi uma carta de intenções do que o clube quer para a temporada. Porque a gente pode questionar as contratações, a gente não pode desvalorizar que é muito difícil você ir num Palmeiras, tirar uma Bianca Brasil, uma Carol baiana do time, né? São duas jogadoras, a Bianca principalmente porque terminou a temporada, do meio para o fim da temporada ela foi uma titular absoluta, e a Carol é uma jogadora, é uma 9 que poucos times têm no Brasil, né? E no Palmeiras ela era até um pouco subutilizada,
pela presença da Bia, né, e de outras peças de meio campo ali, a Bia muitas vezes fazia um papel de falsa 9, e aí nos jogos que a Bia jogava como uma meia atacante, aí a Carol entrava no time, mas muitos jogos onde a Bia era uma falsa 9, dentro de um 4-3-3, a Carol ou era uma ponta ou era reserva, né? Então é uma jogadora que ficou um pouco subutilizada no Palmeiras, e eu acho que é uma jogadora que tem um teto interessante, ela deve, é uma jogadora com aí seus, acho que já tem os seus 30 anos, mas é uma jogadora que eu tenho certeza que vai dar muitos gols aí pro time do Cruzeiro, e eu vejo uma equipe muito competitiva, então eu penso em colocar no vai longe, porque eu acho que está um pouquinho acima do Atlético, e olhando para Inter, olhando para Palmeiras, olhando para São Paulo, que foram equipes que estiveram nesse G4 aí, visivelmente o elenco dessas equipes se esvaziou, né? Então eu acho que esses fatores podem fazer um Cruzeiro surpreender aí na temporada. Mas assim, briga por G8 é mais seguro, mas eu vou arriscar e vou botar no vai longe aí. Tá, eu vou dar o voto de Minerva, vou colocar a briga no G8. Embora eu concorde plenamente com o que o Thiago disse, né? Eu acho que o Cruzeiro fez melhor. Só que eu coloco, e aí falando dos times que podem ir longe, pensando nos times que podem ir longe, eu acho que o Cruzeiro tem um patamar abaixo, mas não é nenhum problema imaginar o Cruzeiro ir longe. Oi. Vai, Thiago. Não, é só informação que, assim, jogo de pré-temporada, então não quer dizer muita coisa. Mas tem outra coisa. Mas vai ser o primeiro ano do Cruzeiro nesse novo patamar, né? Assim, ou pelo menos querendo entrar nesse novo patamar. Então, às vezes, nem tudo vai na tranquilidade que a gente imagina, né? Exato. O futebol seria muito simples. E em jogo de pré-temporada, mas enfiou 5-0 nesse Santos, que tem um baita de um elenco e jogou todo mundo no Santos, tá? Praticamente todo mundo. Então, o Santos a gente vai debater, tem os seus problemas já são tradicionais aí toda a temporada, e provavelmente nessa temporada vão seguir com alguns deles, mas é uma equipe que tem jogadoras estreladas e tomou 5 numa pré-temporada do Cruzeiro, então às vezes é algo pra gente ficar de olho, né? Mas eu concordo, acho que briga por G8 é um palpite bem seguro. Ferroviária. Depois a gente falar da Ferroviária, vamos bater um papo com a pessoa no chat também. Ferroviária, Thaís. Ai, Rafa, Ferroviária é uma questão ainda, né? Ajuda aí, Zoco! Eu acho que briga por G8, mas na parte de baixo do G8. Ferroviária no passado foi um time estranho, começou até de maneira interessante, mas depois degringolou tudo, né? Ao longo do ano, era uma equipe que passada em campo, sem conexão, muitas vezes com uma dificuldade enorme de marcar gol. Então, e era um time que a gente tinha até mais expectativa que esse, até inclusive, né? Exato, pela maneira como começou, né? Não que no princípio ele estivesse jogando um futebol maravilhoso, mas estavam vindo os resultados importantes, né? Depois que parou de acontecer, um ano difícil ali, então tenho minhas dúvidas em relação à Ferroviária, já foi uma classificação complicada no ano passado, vamos ver como é que acontece esse ano, mas eu acho que é G8 parte de baixo, ali, pelo menos a princípio. Vamos ver, eu tenho minhas dúvidas. Thiago? Eu acho que é G8, eu tô um pouco na contramão da Thaís, acho que é G8, é um palpite seguro. Acho que a equipe com a Jéssica no passado foi uma equipe mais sólida, né, nos momentos com ela. Não após ela assumir, mas acho que terminou a temporada ali fazendo um confronto bom contra o Palmeiras, por exemplo, no Paulista. E acho que os reforços que chegam nessa Ferroviária não são, a maioria, né, não são jogadoras para 3, 4 temporadas, mas uma Patrícia Sochor, uma Lelê, Guarecuco vai ter minutos, né, essa temporada, e ela é uma jogadora muito mais flexível do que a Galto, uma personalidade completamente diferente, já está meio que adaptada ao clube. Eu acho que passa por uma mudança de forma de jogar, talvez, né, para a Ferroviária se encaixar melhor nesse ano, né.
mas eu tenho minhas dúvidas. Eu quero ver acontecendo em campo para eu entender. Então, Pode concluir, Thiago. É isso. mas você acha que vai ser parte de cima do G8? Eu acho que tem possibilidades de ser parte de cima do G8. Até a gente pode até estipular aqui, inclusive, né? Até para não ficar uma dúvida entre brigar por G8 e ir longe. Ir longe, cara, é bater semifinal. É time que vai bater semifinal. Exato, por exemplo, como o Inter ano passado, no começo da temporada, a gente não cravava o Inter numa final de brasileiro e estava lá numa final de brasileiro. Mas colocamos como vai longe, né? Inter e São Paulo. Sim, exatamente. Você não crava. Por exemplo, o Corinthians você crava que em alguma final ele vai estar. Já ganhou a Supercopa. No brasileiro, a gente parte do pressuposto de que a final vai ser Corinthians e alguém, né? Todo ano é mais ou menos isso. Porque o Corinthians cresce muito no mata-mata também, né? Até quando ele não faz uma primeira fase tão sólida, ele cresce no mata-mata. Então, a gente parte dessa sensação, mercado e tudo mais. Eu acho que a Ferroviária pode ir longe, pode surpreender sim, porque tem jogadoras, digamos que mais confiáveis, tem muito mais armas ofensivas nessa temporada. Acho que as peças que chegaram, por exemplo, sai a Analice, chega a Dai Silva. Acho que a Dai Silva são zagueiras em patamares parecidos, mas acho que a Dai Silva é canhota, com a bola é melhor, não perde tanto com relação ao que a Analice tinha, que era a velocidade, era o enfrentamento na bola aérea. Chega a Jéssica, que é uma reposição interessante para a Barrinha. Eu acho que a única dúvida dessa Ferroviária é o meio-campo ali na posição de primeira volante, né? A Ingrid ficou devendo ano passado. Então agora tem 3 opções: tem Nicole, Luana, pode ser zagueira também nessa temporada, acho que provavelmente vai ser mais utilizada na zaga, mas tem Nicole, Luana e Ingrid para a opção de primeira volante. A Ingrid deveu o ano inteiro, né? Isso foi uma questão. Eu acho que até a convocação ela estava bem. Até a convocação dela, ali em abril, ela estava bem na Ferroviária. Ela finalizou 2022 muito bem, muito bem. Para mim, merecendo uma convocação. Ela é chamada em abril, a partir dali foi só ladeira abaixo, né? O ano dela, então, não sei, vamos ver. Thiago mais confiante do que eu aí, na Ferroviária. Eu vou com o Thiago, mas eu vou deixar no briga por G8, né? Por essas questões que eu falei, né? Olhando os times que podem ir longe, eu não vejo a Ferroviária acima desses times. Antes de eu seguir aqui com o restante, né? Na metade, já estamos na metade aqui. Antes de eu mandar um abraço pro Christian. Boa noite, craques. Christian é o nosso redator aqui do PFF. Acho que o Bahia está na prateleira de cima, G8 e rebaixamento. Foram bem no mercado e se der liga pode morder a vaga no G8. Foi o que a Thaís disse, mais ou menos. Depende muito do que o Avaí pode apresentar também nisso. A Amanda Viana também está aqui com a gente falando, né? Ferroviária por mim, brigar por G8. Acho que fez boas contratações, algumas delas em funções carentes no elenco, como Raquel, Cuesta, Lelê. Mas é só saber se o time desempenhará. O Gis Cleverton já colocou aqui que o Flamengo briga por G8, mas que pode crescer, surpreender o Corinthians. Vamos falar do Flamengo já. E eu já quero aproveitar para mandar um abraço. A Simone está aqui com a gente também, falando que acha que a comissão técnica do Atlético é melhor do que a do Cruzeiro. É um bom ponto também para um eventual debate futuro, Simone. Bom ponto mesmo. Obrigado pela participação. E a Sabrina fala que ouviu com a Ingrid, caiu muito de produção, que a gente estava falando agora há pouco, né? Realmente caiu bastante de produção, mas isso necessita de mais tempo também para a gente avaliar sobre o ano da Ingrid. Lembrando, você pode contribuir com qualquer quantia através do Pix, planetafutebolfeminino@hotmail.com, está passando aqui embaixo, tá? Então, se você quiser contribuir com qualquer quantia, nos ajuda bastante. E em breve teremos um plano de assinaturas, né? De pessoas que possam ou queiram, né, contribuir com o nosso trabalho numa quantia mensal, uma quantia que a gente imagina que seja módica. Você que está aí no chat, temos 42 pessoas, por favor, dê o seu like, tá? Muito importante também dar o seu like, não se esqueça. E claro, né, se você puder dar um oi aqui, só escreve um oi aqui para saber quem está assistindo, para a gente mandar um abraço também e acompanhar. Fechado? Vamos seguir aqui com a tier list falando do Flamengo. Flamengo, Thiago. Aí eu também tenho alguns pontos aqui sobre o Flamengo que vale a pena destaque. O Gis Cleverton falou aqui, briga por G8, mas pode crescer. E eu concordo com ele nesse aspecto. Você, briga por G8, acha que vai longe? O 11
do Flamengo é um 11 muito forte, né? E tem peças ali fora desse time que no decorrer da temporada podem se tornar titulares ali até com certa tranquilidade. Por exemplo, o caso da Darlene, né? Lógico, dependendo do que o Luiz Andrade quiser do time dele em campo, ele pode usar a Soli, pode usar a Darlene, mas acho que a Darlene é mais jogadora que a Soli. Porque a Soli tem características que poucas jogadoras têm no futebol brasileiro. Ela é muito alta, ela é muito forte, o jogo aéreo dela é muito forte. É uma jogadora que fisicamente cansa a zagueira, né? Ela incomoda, tem uma passada larga, enfim. Mas tecnicamente a Darlene é muito mais jogadora. Mas aí vai no que o Luiz Andrade quiser usar na temporada. Eu acho que é uma equipe que vai brigar por G8. É um palpite seguro, vai brigar por G8, né? Só que eu acho que é uma equipe que também tem alguns problemas que a gente vê, né? Vem da temporada passada, acho que o Flamengo precisa achar o seu melhor encaixe. Talvez o seu melhor encaixe não seja com as suas jogadoras de mais renome, né? Acho que esse é um ponto interessante. A gente viu uma temporada no passado da Leidiane muito boa, e aí, conforme os nomes vão chegando no mercado, as jogadoras de nome vão se recuperando de lesão, ela perde espaço mesmo estando bem, né? Então, eu acho que esse tipo de situação no Flamengo é que pode definir o que vai ser a temporada do Flamengo, né? Vai optar pelo melhor encaixe ou vai optar por satisfazer todo mundo, né? Acho que esse que é o ponto. Agora, que o Flamengo tem um elenco fortíssimo, tem. Principalmente o seu 11, 12, 13 jogadoras ali com capacidade de ser titulares e bater em final de brasileiro. Mas acho que o Flamengo ainda não achou esse equilíbrio dele, né? Dentro do que é esse projeto, do que ele quer pro seu futuro, ser competitivo. Mas como, né? Acho que a incógnita pro Flamengo é o como, né? Já tem muitas jogadoras de qualidade ali. A questão é decidir como vai jogar e fazer isso bem, né? Eu coloco numa briga por G8 e eu acho que o Flamengo vai ser uma equipe que ainda vai oscilar muito na temporada, vai ter minutos muito bons em alguns jogos, mas a gente vai ver ali o Flamengo oscilando bastante como a gente viu na temporada passada. Lógico que a gente não pode deixar de destacar que os reforços para a defesa são nomes pesadíssimos, pensando no patamar do cenário brasileiro, né? Então, acho que nisso o Flamengo acertou em termos de qualidade, né? Não sei se vai ser muito fácil administrar esse elenco. É um bom tópico também. Thaís, e o Flamengo? Você vai com o Thiago ou você acha que... Outro time que eu tenho muitas dúvidas em relação a ele. É uma equipe desequilibrada. Tem outro time em situação parecida, e daqui a pouco a gente falar sobre. Acho que depende muito do vestiário, o Flamengo particularmente, né? O que é que vai pesar mais para o Flamengo? Vai ser o nome de alguns atletas ou será que vai ser o desempenho, né? Não dá para ficar chegando jogadora e ter o nome mais pesado se tirar quem está fazendo o time acontecer em campo, né? Porque aí, no final das contas, é isso que realmente importa. Não consigo entender a decisão de trazer a Bárbara para ser sua goleira titular. Então, para mim, o Flamengo continua precisando de uma goleira. De repente vai ter que fazer um esforço aí no mercado para... E tem 4, né? Isso que é o mais maluco. Exato, para preencher esse setor. Precisa de coesão. Precisa entender que você tem que jogar sem a bola, intensidade, pressão, tudo que a gente fala aqui aplicado à seleção brasileira, essas são exigências do futebol moderno, né? Então, não tem como fugir muito disso, e o Flamengo, para mim, peca em todos esses quesitos, né? Tem qualidade técnica, mas só isso não adianta de nada, não resolve nada sozinho, né? Então, porque senão, novamente, o futebol seria muito simples, né? Então, vai brigar pelo G8, isso eu não tenho muita dúvida. Em que posição o Flamengo vai terminar? Não sei. Eu acho que é um time que a gente vai ver muito placar largo com o Flamengo, entendeu? Esse jogo para mais de 3, 4 gols. Alô, apostadores, ambas marcam aí, hein? Mais de 2,5, todo jogo. Mais de 2,5, o Flamengo vai ser... é provável. Então, o vai Flamengo conseguir consertar isso, né? Ao longo do ano? Não sei, né? Vai precisar ir, de repente, precisar o mercado, mas não nesse mercado que o Flamengo vem fazendo, né? Não que
não tenha conseguido boas jogadoras nesse processo. Conseguiu. Só que eu acho que, de repente, peneirando melhor, aqui na América do Sul mesmo, às vezes, vai encontrar peças mais interessantes, né, do que exatamente nomes badalados. Sim, uma informação sobre o Flamengo, né? Darlene e mais uma atleta que eu não lembro agora, elas foram integradas à equipe sub-20, que vai disputar a Copa Rio amanhã, para que possam ter ritmo de jogo, né? Achei interessante essa proposta do Flamengo e que bom que elas já voltaram. E eu já falei aqui várias vezes, né? Sou fã da Darlene, espero que ela volte voando também. Thaís, e o Grêmio, hein, Thaís? Boa pergunta. E o Grêmio, né? Boa pergunta, né? Perdeu a Luane aí, né? Pediu agorinha do clube, a gente já sabia que não ia ficar mesmo, né? Resta saber qual vai ser o destino dela. Perdeu algumas outras atletas, conseguiu manter uma Rafa Leves, que fez um 2022 muito abaixo do que foi o 2021 dela, uma atleta que precisa aí se reencontrar, para ser uma peça importante para a equipe que colou. Conseguiu manter a Lorena, a gente não sabe até quando, né? Esse é outro ponto, a gente sabe que a Lorena foi sondada pelo PSG, foi sondada pelo Tigres, foi sondada por equipes lá de fora, e não sei se o Grêmio vai conseguir segurá-la até o fim do ano. Esse é outro ponto aí para a gente pensar. A minha dúvida é se vai flertar com o G8, porque eu acho que já está acumulando muita gente, assim, eu não sei se o Grêmio vai ter a força necessária para entrar nesse G8. Então, eu acho que o Grêmio, na minha ideia aqui, vai fazer companhia ao Kinderman. Quero saber o que o Thiago acha. Eu também. Thiago? Acho que briga por G8, acho que é uma equipe com mais opções do que o Avaí Kinderman, em termos de elenco. É um 11 competitivo, né? Foi campeã gaúcha e basicamente quase todo mundo segue no time. E é um elenco jovem que não vai ser... as jogadoras do Grêmio não serão tão cedidas para seleções de base, porque não tem mundial de base nessa temporada. E são jogadoras jovens, promissoras, com um ano a mais de maturidade aí. Então, acho que o Grêmio pode ter um crescimento de qualidade nesse sentido. Acho que as peças que chegaram são peças coerentes também. Chega uma Raquel Fernandes, que não é atacante dos sonhos, mas é uma jogadora que vai guardar seus gols, tem sua experiência em A1, né? Tem um histórico aí em seleção. Xaxá é uma jogadora que pode ser muito útil, não vai substituir a Luane no que a Luane faz de melhor, mas é uma jogadora mais experiente, mais completa em outras questões, até táticas, então pode ser uma reposição interessante. Traz a Natane para ser uma lateral esquerda que defensivamente ela sofre muito, mas o Grêmio não tinha lateral esquerda praticamente na temporada passada, né? Tinha a Jéssica Soares, mas não tinha uma jogadora para chegar tanto no ataque. A Jéssica fez uma temporada boa, né? Acho que eu fui um pouco injusto aqui no meu comentário, mas a Natane é uma jogadora com uma característica diferente, né? Precisava de mais uma lateral esquerda ali, tem bola parada, enfim, acho que a volta da Pribac, acho que esse Grêmio tem algumas soluções aí para as jogadoras que saíram, acho que vai mudar um pouco o jeito de jogar, não muito, mas acho que é uma equipe que vai continuar competitiva, assim, né? Eu acho que é uma equipe que pode brigar por G8 de uma forma mais sólida. Não vejo o Grêmio sendo rebaixado, não. Nem brigando contra o rebaixamento, assim, então... Tá, então o Grêmio, ele... aqui mesmo? Ou quer dizer, aqui? A Thaís pôs aí no amarelinho e eu pus no meio. Eu acho que tem muita gente. A gente está olhando 1, 2, 3, 4, 5 nomes já dentro desse G8, né? Então, quando eu briga por G8, né? Não quer dizer que vai estar todo mundo. Vamos ver. Não, é isso. Mas assim, eu acho que o Grêmio é um time que tem um potencial melhor do que flertar com o rebaixamento, né? Do que a distância entre brigar pro G8. Acho que é mais provável ele brigar pro G8 do que o contrário. Então, acho que cabe aqui. Na verdade, acho que o Grêmio... talvez esse vai longe poderia ser certeza de G8, entendeu?
Porque, por exemplo, o Grêmio eu acho que ele vai brigar por G8 até o final, mas eu não cravo. Com certeza. O Grêmio dentro do G8. Não, a Ferroviária eu cravo, né? Pelo contrário da Thaís. A Ferroviária eu cravo. O ideal seria luta por título, vai longe, briga por G8, Grêmio. Aí tem os outros tópicos, porque acho que o Grêmio tá. A coluna Grêmio. Tem que ter a coluna Grêmio. Mas vamos lá, vamos seguir aqui então com o Inter. O Internacional, Thiago. Acho que o Inter é um projeto de risco, né? Porque perdeu praticamente o time titular, terminou a temporada, fez final de brasileiro, fez final de Campeonato Gaúcho, perdeu muitas jogadoras importantes, mas trouxe peças muito promissoras. Não acho que, principalmente para o setor de meio campo, eu não acho que o Inter conseguiu repor a altura, mas assim, nem de perto, mas é impossível não citar uma Belém Aquino, por exemplo, que é uma jogadora muito interessante, mas fez uma aposta em jogadoras principalmente estrangeiras, né, para o setor de ataque, que não sei se são jogadoras tão confiáveis, né, podem crescer durante a temporada, são jogadoras de maneira geral são jovens, né, Sandoval, a Belém Aquino que a gente citou, a Galto já não é tão jovem e não teve uma temporada tão interessante na Ferroviária, mas ela vai chegar num contexto onde ela é uma jogadora sistema nesse time, né? Ela não chega para brigar por posição como ela brigava na Ferroviária. Aqui ela chega para ser a solução. Então talvez a gente imagine um time um pouco mais moldado para ela do que a gente via na Ferroviária, e é assim como ela era tratada no Santa Fé, né? O time jogava para ela era a Bia Zanerato do Santa Fé, né? Onde ela estava posicionada, o resto do time se adequava a ela. Sim. Acho que ela vai ter um pouco mais desse contexto no Inter. O Inter tem a volta da Jenny, tem a Patilianos, que é uma jogadora que eu gosto bastante chegando. Acho que a Capelinha vai ter que ficar por ali pelo meio campo. Gostei da temporada da Capelinha como lateral direita, mas se ela não atuar pelo meio campo, fica um time muito com a estatura baixa, não fica um time tão forte, né? E tem alguns meio-campos no Brasil que são muito fortes, Corinthians, o próprio Flamengo, né? Jogadoras fortes, eu falo, né? Tipo, é um meio-campo que sem a Capelinha ali, acho que perde um pouco dessa força de combatividade. Então, Maurício vai ter que achar esse equilíbrio. Não gostei do que ele fez na Supercopa de defender em duas linhas de 4, com Llanos e Galto abertas, e aí quando o time tinha bola, as duas vinham por dentro para virar duas meias. No papel é muito bom, mas o que a gente viu na Supercopa foi um time que tinha duas jogadoras que não auxiliavam as laterais pelos lados, né? Então estourava na esquerdinha e estourava acho que foi a Tamara Botti que jogou, né? Teve a Tamara, teve a Roberta também, enfim, estoura nas laterais. E pode ser um time que fique muito vulnerável pelos lados. Tirando todas essas pontuações, acho que o Inter se enfraquece da temporada passada para essa. Então eu cravo o Inter brigando por G8, né? Não cravo o Inter não vai longe, muito menos por luta por título, mas pode chegar, né? É um time que tem teto para crescer na temporada. As jogadoras que sobem da base são jogadoras muito boas, mas são verdes, né? Então precisa achar esse encaixe do ataque melhor, né? A Sandoval com a Aquino são jogadores que têm características muito parecidas, ficam um ataque muito leve, não retém bola, só vai conseguir atacar a profundidade, né? Talvez a entrada da Priflor consiga equilibrar isso. Priflor e Aquino já são duas jogadoras com características que conversam um pouco mais. Essa ideia de marcar os lados com Galto e Llanos, talvez ele tenha que repensar um pouco, né? Mas tem material humano ali, só que é um time que visivelmente perdeu força. Sim. A Belém Aquino, que inclusive quase fez história hoje, né, para a seleção do Uruguai, fazendo o gol da virada contra a Dinamarca, só que depois a Dinamarca acabou virando novamente e vencendo a partida contra o Uruguai hoje. E sim, teria muitas coisas ali para se comentar caso o Uruguai tivesse vencido. Tá aí, você vai com o Thiago de briga por G8 ou você acha que o Inter pode estar patamar acima ou abaixo? Acho que briga por G8. Eu tô pensando aqui, Rafa, acho que esse vai longe, vai ficar desabitado. É o que eu falei, Será? né? Tem um elenco
muito destacado, que a gente consegue cravar com alguma certeza que vai chegar, né? Em algum lugar esse time vai chegar. E muita gente na mesma prateleira ali, né? Não consigo apontar exatamente um time, certeza, vai chegar na semifinal do Campeonato Brasileiro, além do próprio Corinthians. Então, a não ser que aconteça, seria não digo uma tragédia, mas completamente fora da curva, né? De repente, o Corinthians eliminado antes de uma semifinal. O Inter é muito jovem, né? É muita jogadora jovem. Você pensa que ainda tem uma Priscila aí para se encaixar nessa equipe. E jovem oscila, né? Jovem oscila muito. A gente viu o ano passado com o Red Bull Bragantino, um time super jovem também. O Red Bull não começou mal, mas os resultados não vieram. E aí a equipe não conseguiu sair, né, daquele buraco que se meteu. Não acho que é o caso do Inter, acho que o Inter tem muito mais estrutura do que o Red Bull tinha, né, em termos de equipe já experimentada mesmo, mas talvez algumas das principais peças que vão ser responsáveis por decidir jogos importantes ainda não tenham, né, aquele peso, aquela autoridade em campo. A Belém é uma jogadora de uma qualidade excelente, mas fisicamente ela é pequenininha, né? Ela é pouquinha em campo. Então, acho que vai acabar apanhando bastante. Os rivais não vão economizar ali no jogo físico para tentar pará-la. E se ela machuca, o que é que vai ser da temporada do Inter, entendeu? Então, são essas questões que eu não consigo cravar que o Inter vai repetir uma temporada tão boa quanto ano passado. Não descarto. Pode ser que a equipe engrene e chegue, mas não vejo com certeza. Tá, então, vamos falar agora do Palmeiras. Acho que dá para colocar o Palmeiras lá em cima, né, Thaís? Ou tem algum asterisco aí para você? Tem um asterisco aí. O Palmeiras perdeu jogadoras importantes, né? Ari Borges, Júlia Bianchi, duas titulares aí, junto com a Zanerato, a Ari, talvez a melhor atleta dessa equipe do Palmeiras. E como é que vai ser essa reconstrução? Acho que o Palmeiras esperou muito, né? A gente até já conversou sobre isso em particular. Esperou demais a renovação da Bia, né? Ela ia ou não ficar para ir. Talvez algumas atletas teriam decidido até com essa possibilidade, inclusive, né? Exato. Acho que o Palmeiras tinha que seguir o plano dele, né? Independente da renovação ou não da Bia. E agora eu acho que falta um pouquinho de profundidade. Já foi um time que tinha muita qualidade técnica no passado, mas às vezes pecava no jogo sem a bola, no quesito de intensidade também, nem sempre a equipe mais organizada que a gente via, a questão física de algumas jogadoras também foi muito evidente. Então, que Palmeiras vai ser o de 2023, depois do título, é claro, da Libertadores, mas também de tudo que aconteceu fora dos gramados, né? Então, de toda a polêmica, como é que vai ser o ano? O Belly vai passar o ano inteiro à frente da equipe? Não sei, né? A gente não tem que cavar isso. Tenho dúvidas, mas pelo histórico recente de rendimento nos últimos anos, eu vou botar um vai longe do Palmeiras, mas com dúvidas. Thiago, tô segurando aqui o botão já. Pode soltar. Agora eu tenho que argumentar, né? Bom, Palmeiras... Balança assim, o Matheus aí, vai. Eu acho que o Palmeiras é uma equipe que nessa temporada vai ser muito mais acessível para essa galera de baixo aí roubar ponto. E os meus motivos são os seguintes: o Palmeiras perdeu o Mari Borges, não tem nível de reposição para Ari Borges, né? Primeiro ponto, não tem reposição para Ari Borges. Segundo ponto, acho que o Palmeiras fez um mercado muito esperando o que a Zanerato queria da vida, né? A gente percebe que o Palmeiras entrou forte no mercado quando a Bia deu o sinal de que ia ficar, né? E aí já era um mercado mais
do que tem no mercado para trazer, né? Por exemplo, o Palmeiras muito provavelmente poderia ter ido atrás de uma Juliana, que foi para o Corinthians, de outras jogadoras aí que saíram do Inter, né? A própria o Palmeiras, Duda, né? Inclusive. eu acho que talvez eu tenha até ido, mas aí então não há informação, né? Mas assim, Assim. jogadores que seguramente iriam compor elenco ou brigar por titularidade de uma forma que ia manter o nível do time muito alto. Eu sou fã, por exemplo, da Lorena Benítez, acho que é uma camisa 5 assim, muito, muito boa. Tecnicamente ela é muito acima da média, só que ela veio de uma lesão ligamentar, mas já foi convocada de novo, tá aí com a seleção argentina, enfim. É uma jogadora que eu gosto. Acho que a Amanda Gutierrez é uma contratação muito acertada também. Acho que a Mila vai fazer sua fumaça, não é essa craque toda que estão pintando, mas ela é uma jogadora muito competitiva e agrega muito pro grupo, agrega muito coletivamente. Ela faz o trabalho que precisa ser feito e se der para fazer gol, ela faz. Mas tecnicamente não é uma solução para grandes problemas, né? Mas olhando essas jogadoras que chegaram, acho que o Palmeiras traz jogadoras para a zaga, Sassá, Sorriso, Flávia. Acho que consegue talvez não mantém o nível, mas compõe de uma forma mais segura ali, né? Poliana e Sorriso é uma dupla bem confiável para a defesa, mas esse mercado de estrangeiras do Palmeiras me mostra que o Palmeiras fez um mercado muito em cima da hora, né? Ramonita Martinez é uma jogadora que vai ser meio que uma Belen Aquino, uma proporção bem reduzida, né? Uma boa jogadora, mas no futebol brasileiro o físico dela vai pegar ainda mais do que pega para Aquino. Ela ainda consegue ser menor, mais leve, e talvez ela tenha dificuldades nesse sentido, né? Uma jogadora que vai incomodar bastante, muito rápida, tem habilidade, né? Mas acho que para o cenário brasileiro o físico vai pegar um pouco para ela. Diga aí, Thaís. E a Mila, né, também aí nessa mistura, uma jogadora que nem sempre é a mais coletiva possível, né? Então vamos ver como é que vai ser essa adaptação aí, esse rendimento, junto com a Bia, né? Como é que essa equipe vai ser montada agora. E a Mila também não é a jogadora de ajudar tanto em recuperação. Então, tenho minhas dúvidas do Palmeiras sem a bola, como já tinha em 2022, né? Elas seguem aí para 2023 com uma peça a mais. Thiago? Mas basicamente é isso, Rafa. Acho que pode soltar aí. O Palmeiras assim, o Palmeiras nessa temporada ele vai ter esse risco estrangeiras, né? Se alguma dessas, se algumas dessas jogadoras não se adaptarem, vai faltar profundidade no elenco. Acho que os nomes são bons. A Rosaminho não é uma jogadora que vai chegar e dominar o setor de meio campo, mas é uma jogadora competente para jogos menores, para Campeonato Paulista, vai ser um jogador interessante ali. Acho que o Palmeiras vai depender muito das jogadoras que ficaram, né, do ano passado, e de um encaixe ali, principalmente da Amanda Gutierrez que chegou, e da Lorena, que acredito eu que vai ganhar espaço rápido, mas diga aí. Outra incógnita, né? A Amanda passou um período na França, não jogou tanto quanto gostaria, eu acho, diferente da Tainara, né, que bateu no Bordeaux, ficou 6 meses e foi para o Bayern, né? A adaptação da Amanda foi diferente, mas quando ela saiu daqui, ela saiu bem, né? Ela saiu num nível muito interessante. Então, se ela consegue recuperar aquele nível, pode ser uma peça fundamental para o do Palmeiras. Só... desculpa, pode concluir. Já finalizei já. Enfim, vai depender muito desse encaixe das estrangeiras, da Amanda chegar, a Amanda de 2021, né? Chegar no Palmeiras, mas acho que foi uma excelente contratação, né? Uma ponta que tem características que nem todas as pontas no Brasil de grande nível têm, né? Ela é muito forte, ela é rápida, tem uma finalização forte, enfim, ela vai incomodar muito. E tem o fator Mezzanerato, né? Que é a jogadora que mais gera gol no futebol brasileiro. Então, não dá para tirar isso da equação também. Acho que o Palmeiras vai longe, mas esses times que estão no briga por G8 aí, todos eles podem vencer o Palmeiras, podem incomodar, podem terminar na frente do Palmeiras no decorrer da temporada aí. Só mandando um abraço rapidinho pro Carlos
Cadê o Carlos? Carlos Silveira tá aqui com a gente. Hamilton Oliveira, ou Hamilton Oliveira, me corrija se estiver errado. A Isa Braga, que ela solta aqui um sonoro Vai Corinthians. O Gis Clever, eu tô falando que a Thais é malvada porque ela chegou a tocar num tópico muito sensível, que ele já tinha esquecido que era a Bárbara. Ele falou, Thais, cuidado, não machuca o menino, né? E o pessoal comentando aqui bastante, muito obrigado, excelente audiência, espero que vocês estejam curtindo também. A gente vai até por volta das 9h30, porque a gente vai falar um pouco de seleção brasileira também, tá bom? Vamos para a reta final da nossa tier list. O Ariquemes, mesma coisa do Ceará, né? Talvez um patamar, obviamente um patamar acima do Ceará. O Ceará tem o seu próprio patamar, pelo menos. Exato, tem um patamar aqui embaixo, né? Fez até assim como o Grêmio tem o patamar Grêmio, né? Exato, fez até uma contratação aí, né? Trouxe de volta uma das zagueiras que participou do título da... A Karen, né? Trouxe uma goleira, a Miriam. Mas é pouco, assim, né? Precisa, para pensar em não cair, eu acho que precisaria de muito mais. Eu acho que o Ceará está tentando aí com essas contratações é que a porrada não seja tão dura, né? Nesse campeonato brasileiro. Experimentou ali contra o Flamengo o que ia ser praticamente toda a um, né? Do Ceará e está tentando remediar um pouquinho as coisas, mas não acho que vai bastar, não. Thiago? Não, é isso, né? Eu se você quiser, eu mando até a ordem do Z4, né? Para mim, o Bahia vai sonhar com não cair, mas vai acabar caindo. Aqui também. Depois vem Atlético Paranaense, depois vem Ariquemes e, por último, o Ceará. Aí podem me cobrar e façam o Pix se eu acertar. Ó, que o Zoco já apostou R$1 comigo aqui. Michael Santos pergunta: São Paulo vai cair? Vamos falar já. Daqui a pouquinho, vai ser um time aqui. O Real Brasília, tá, ô Thiago? Vou colocar aqui já, né? Não tem muito que... Eu fiquei preocupado com o Real Brasília da Supercopa, porque a Thaís até destacava quando a gente assistiu o jogo, que é uma equipe que defensivamente preocupa muito acessível, né? Muito acessível defensivamente, e a gente pode lembrar que 2 anos atrás, a Isamelo e a Rafaela fizeram uma ótima temporada como zagueiras, né? E acho que o nível na temporada passada já foi uma dupla que foi regular, e iniciou essa temporada, assim, não só elas, né? Porque é um time também que é muito leve no meio campo, até por isso eu citava a questão da Lorena Pedóia como uma camisa 5 que pode proteger um pouco mais o setor de meio campo, dar mais pegada e não perde qualidade na saída de bola, enfim. Mas ainda com ela eu percebo que é um time que é um pouco acessível defensivamente, enfim, precisa de alguns ajustes. Ofensivamente é um time muito perigoso, mas meu encanto pelo Real Brasília nessa Supercopa caiu um pouco, né? Eu achava que era um time que vinha com punch de incomodar Flamengo, de incomodar enfim, todas as equipes do G8, né, até subiu um pouco o patamar, mas me parece que, apesar das ótimas contratações, as jogadoras que estão na equipe há alguns anos decaíram um pouco. Então, talvez se o Real Brasília conseguir ajustar de novo essa última linha de zaga, né, consiga aí tendo uma Gabi Soares na sua melhor forma, tendo a Lorena, a Lady Andrade a gente já viu, né, o que ela é, né, ela é uma jogadora que vai driblar muito, né, a objetividade talvez não seja o melhor que a gente espere dela, mas ela para mim fez uma boa Supercopa, né, ela começa o primeiro jogo, ela é reserva, no segundo ela é titular, acho que ela faz um bom jogo, a Lorena também para mim, é impensável imaginar a Lorena reserva nesse time, por mais que tenha boas opções no meio campo, mas é um meio campo muito leve sem ela, né, Sassá, Gabi Soares e Carla Alves é um meio campo muito leve, né, para enfrentar as grandes equipes do Brasil. Então, acho que o Adilson vai ter que escolher entre duas dessas três, mais a Lorena, para ter um meio campo um pouco mais equilibrado, principalmente nos grandes jogos. Todavia, acho que é uma equipe que pode crescer na temporada. Eu acho que briga por G8 do começo ao fim, mas fiquei com um pouco de um gosto amargo aí nessa Supercopa, apesar de ter, em alguns momentos do jogo, crescido muito contra o Flamengo, né? Uhum.
Thiago, o Thiago, Thaís, você tem algo a acrescentar ao que o Thiago disse? Não. O Real Brasília, na temporada passada, na Supercopa, impressionou mais a gente e depois fez jus ao que a gente tinha visto, né? Agora tem minhas dúvidas. Deixa eu responder Mantém o aqui mesmo obrigado na briga por G8? Pode manter aí, Rafa. O Gis Cleverton falou que eu sou anti-Sassá, eu, assim, anti-Sassá 5, sou Sassá 8. Em camisa 8, aí beleza. Agora, de camisa 5, ela, Carla Alves e Gabi Soares, não tem estatura, não tem muita combatividade, vai servir contra essa galera do luta para não cair. Esse trio consegue se virar muito bem aí. Agora, já contra o Avaí Kinderman, a gente já viu que foi difícil, né? Quiçá contra as equipes de G8 para cima. Então, acho que é uma ótima jogadora. Vamos então para rapidinho. Antes, só agradecer, Marco. Obrigado mesmo. Parabéns pela iniciativa do canal. Não desiste, que o começo é assim mesmo. Aos poucos, esse canal vai chegar aos fãs do futebol feminino. Só tenho a agradecer muito. Nós temos que agradecer, Marco. Obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho também, tá bom? Fica com a gente. E o pessoal não esquece de dar o like, por favor, tá? Ô, Rafa, em relação, eu sei que a gente está correndo no tempo, mas em relação ao comentário da Ana Vinagre, e se fossem pontos corridos? Sabe que se fossem pontos corridos, eu não conseguiria cravar um título do Corinthians, porque eu também. Não é que eu acho que o Corinthians está sobrando, está correndo largado, que elas vai golear todas essas equipes que a gente falou aqui, que a gente não botou ninguém ali junto no mesmo patamar do Corinthians. Porque eu acho que tropeçaria muito, sabe? Fossem pontos corridos ali, e aí não conseguiria cravar um título, por exemplo. Mas, no formato do Campeonato Brasileiro, é praticamente certeza que o Corinthians vai terminar no G8. E aí, indo para mata-mata, o histórico do Corinthians em mata-mata, a familiaridade, o peso da equipe, as jogadoras que fator casa há um bom tempo, treinador, tudo isso, eu acho que empurram o favoritismo do Corinthians lá para cima, quando chega na questão mata-mata. Então, é curioso isso, né? Aqui, com o formato que a gente tem, foi meio unânime, né? Que o Corinthians está sozinho ali, que ele vai chegar a brigar bem, né? Mas se fosse pontos corridos, eu já não cravaria, assim. Aproveitando que você já falou, Thaís, tá o Santos. O Santos. O Santos teve um ano de 2022 fraco, né? No Campeonato Brasileiro, fora de onde ele gostaria de estar, fora do G8. Não tenho certeza se o Santos corrigiu os problemas que ele precisaria corrigir, né? Em termos de compactação, em termos de jogos sem a bola. É um ponto parecido em alguns aspectos com o que acontece no Flamengo, né? Não dá para jogar só quem tem nome. A equipe precisa ser equilibrada, a equipe precisa funcionar, precisa apertar, precisa defender todo mundo junto. Se vai ter uma jogadora que vai ficar com menos responsabilidade, sem bola, eu acho que não pode ultrapassar uma, porque aí eu já acho que fica muito difícil. Muito difícil. Defender com 9 já tem suas dificuldades. Com 8, com 7, dificílimo. Praticamente impossível. Então, o Santos tem questões a resolver, especialmente sem a bola. E eu, pelo que a gente, obviamente, como o Thiago falou, né, amistoso, pré-temporada, mas é preocupante. Preocupante. Então, o Santos fez algumas contratações de mercado interessantes, mas eu não consigo. Eu acho que para mim, a sensação é tipo Ferroviária, assim. Pegar G8, é G8 na parte baixa. Se o Santos fizer um ano de tá no G4, me surpreenderia bastante, para ser sincero. Thiago? Se pegar G8, não consigo cravar que pega. Então, eu acho que pela concorrência, também não consigo cravar se pega, porque a gente já tem duas equipes que a gente está cravando que estarão no G8, Corinthians e Palmeiras, e aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 outras equipes, ou seja, já tem 9 nessa briga, o Santos 10. Então são 10 times brigando por 8 vagas. Então qualquer um desse briga por G8 pode ficar de fora.
Acho que o Santos briga por G8, não tem a menor chance do Santos ser rebaixado, mas eu corroboro muito com as questões que a Thaís trouxe, e assim, pela escalação que a gente ficou sabendo desse time que fez esse amistoso de pré-temporada, né, imaginando esse Santos com Brena e Yaya de dupla de meio-campistas interiores, se ano passado, quando a Carla já combatia pouco, né? Porque a Carla tinha que compensar o que a Brena não faz sem a bola, porque a Brena com a bola é muito boa. A Yaya não vai compensar a Brena. Então vai ter que ser um time com uma posse de bola de 70% para cima, que eu acho que é algo impensável contra todas essas equipes de G8. Eu acho que o Santos não consegue fazer isso. E ainda assim, se fizer, não é uma garantia de que vai se defender bem. A questão é ter uma posse defensiva, né? E pelo perfil de jogadoras que o Santos tem no ataque, são jogadoras que arriscam muito, então não vai ser um time que vai reter a bola, né? Por mais que tenha jogadores que passam bem, a Cristiane tenta muita coisa diferente, a Taizinha tenta muita coisa diferente, a Jane não é uma jogadora que vai receber a bola e pensar em manter ela vai também ser agressiva, Tainá Maranhão, Fabi Simões, enfim. Então é igual o Flamengo, gente, ambas marcam, podem ir, principalmente no jogo de estreia, onde as duas equipes se enfrentam, né? No Brasileirão. Bailarinos. É 4x4 para cima esse primeiro jogo aí. Mas eu acho que o Santos tem essas questões, né? E eu acho difícil você imaginar um Santos com tantos nomes como esse time tem pro ataque e só apenas 3 jogadoras no ataque, né? Não garanto que seria uma solução para o meio-campo 3 jogadoras. Até porque eu pesquisei sobre a Luciana Ortega, não achei muita coisa. A Valverde e a Daltoé, a gente sabe que não são essa camisa 5 que o Santos precisa. A Ana Carla talvez seja o que mais se aproxima disso. Então, meu meio-campo do Santos seria Brena e Yaya com a Ana Carla. E a Ana Carla, assim, você não sobe, você só participa da saída de bola e cobre as laterais e as meio-campistas que vão subir. E ainda assim não é uma garantia de que ela vai dar conta, porque é um time muito ofensivo. É um time com jogadoras que todas buscam o protagonismo, né? Sim. Enfim, você tem que compensar uma Cristiane, que sem bola não vai defender, né? Ela vai ter as concessões que ela tem no Santos para atingir os números que ela atinge, como atingiu na temporada passada. Então, assim, acho que o Santos vai ter um trabalhão para achar esse equilíbrio. As defensoras não vi um nível de crescimento, né? A Adriana Sacks chega para a zaga, pode ser lateral, pode ser volante também, mas eu acho que ela não é uma solução. Ela pode compor bem o elenco, mas não é uma jogadora que chega e é uma certeza. E aí você tem Tayla, Kaká e Camila, que na temporada passada não passaram tanta confiança, então as opções de zaga do Santos talvez não sejam o que a gente traz do ano passado, né? Não sejam opções que sejam tão confiáveis assim, mas é achar o melhor encaixe, né? Acho que o Santos, como o Flamengo, precisa achar o seu melhor encaixe, independente de quem vai ficar de fora desse time, né? Independente de quem vai ficar de fora. E vai ter gente boa de fora. Mas acho que o grande desafio do Santos vai ser esse, para conseguir competir e não repetir o vexame do Brasileirão do ano passado de ficar fora do G8, porque pro elenco que o Santos tem é um vexame. Né? Acho que pouco se falou disso. Lógico, depois no Paulista o Santos bate numa final de campeonato, mas pouco para mim incomodou o Palmeiras na final do Paulista. Não vi em nenhum momento assim o Palmeiras sofrendo um grande risco de perder esse título. Então avaliar o que é esse projeto do Santos, o que o Santos quer, né, para a temporada, quer título, quer ser competitivo, quer ter números. Acho que é uma equipe que vai fazer muitos gols e tende a sofrer muitos gols, como foi na temporada passada, e quem não defende bem dificilmente é campeão de alguma coisa, né? Então, essa é a minha avaliação para o Santos. Para finalizar, Thiago, São Paulo. Vamos rapidinho aqui falar do São Paulo. Já coloca aqui também, Thiago e Thaís, só para... Eu coloco. Beleza. Quer ir primeiro, Thaís? Posso ir? Não, pode ir. Olha, Rafa, o São Paulo, ele assustou bastante a sua torcida, porque realmente saíram muitas jogadoras, né? Acho que Formiga e Yaya são 2 jogadoras que não tem reposição, mas de resto, as jogadoras que saíram, a Thaís e Viana a gente também pode debater,
mas acho que as outras jogadoras que saíram, talvez a Ana Clara tinha um teto muito alto, mas não era uma titular absoluta. A Giovana era titular, mas tem uma Fê Palermo. Tem opções que vêm da base aí, Ravena, a própria Kedma pode jogar. A Kedma pode jogar nas 4 posições da defesa. Enfim, acho que o São Paulo vai apostar nessa composição de elenco da base e o perfil das jogadoras que o São Paulo trouxe me indicam de que vai ser um time que vai ser muito agressivo quando tiver a bola, vai ser pouco paciente quando tiver a bola, né? Robinha, a própria Vivian, Mariana Santos, Ariel, aí as jogadoras que vêm da base ou já estavam no time e tendem a ganhar mais espaço, Dudinha, enfim, são todas jogadoras com perfil muito agressivo, então acho que São Paulo vai ser uma equipe que em transição vai ser muito, vai incomodar muita gente, vai ser muito perigosa, né? Se o Thiago Viana propor pressionar alto, ele vai conseguir colher frutos, porque é um time que consegue fazer isso pelas jogadoras que tem a volta da Gláucia, que vai ser o respiro de um pouco mais de criatividade nesse ataque, né? Se a Gláucia não estiver bem, o São Paulo tende a tomar decisões ruins nesse ataque, mas no mais, acho que é uma equipe que segue competitiva, acho que sim, tem um decréscimo de qualidade da temporada passada para essa, principalmente por Yaya e Formiga, mas acho que é uma equipe que segue competitiva e talvez mude sua forma de jogar, se torne uma equipe menos paciente com a bola, mas vai ser uma equipe que vai incomodar bastante. Mas eu vejo um São Paulo que se enfraqueceu da temporada passada para essa, mas a gente olha essa briga por G8 aí, tem muito time, né? Pelo menos 2 desses aí vão sobrar fora. Então é muita equipe com um patamar muito próximo, né? Digamos assim. Eu não acho que todas aí estão no mesmo patamar, mas são equipes em patamares muito próximos, né, Thaís? Exato. Eu gosto de alguns nomes que chegaram aí no São Paulo, nessa janela, né? A Mariana, a Ariel, acho que eram destaques interessantes para você pescar, mas eu estou com a Amanda aqui, né? Em termos de profundidade, tenho minhas dúvidas lá de São Paulo. Micaele vai dar aquele passo além que a gente espera dela desde daquele sub-20 com a seleção? Então, são essas questões aí que rondam o tricolor. Eu acho que vai brigar, mas eu acho que perdeu uma profundidade que era importante para a gente, de repente, conseguir apontar num vai longe, né? Eu acho que você tem uma equipe que você pode usar bem o banco, é um fator diferencial, né? Eu não consigo provar que São Paulo tem isso hoje. Tá aí, então, essa é a nossa lista, a tier list está pronta, já podem tirar os prints, pessoal da redação do PFF aí, o Christian tá